Meus prezados e minhas prezadas, em Vigência vamos falar de uma forma simples sobre a política de Aristóteles, adentrando como Aristóteles entendia a política e seus tipos de governo, costurando politeia, democracia, oligarquia, monarquia e tirania. Em grego, a palavra polis significa cidade. Palavra esta que está presente no nome da cidade que me faz presente, Cristópolis, que significa cidade de Cristo. Na prática, polis é a cidade, subentendida como a comunidade organizada, formada pelos cidadãos, do grego políticos, isto é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livre e igual. Já as crianças, mulheres, metecos e os escravos não eram considerados cidadãos. Com origem no grego, tá, política, que deriva de polis, tal palavra era usada para se referir aos assuntos relacionados a polis, cidade e estado, e à vida em coletividade. Logo, de forma direta, segundo o pensamento de Aristóteles, o homem é um animal político, pois quem vive fora de uma polis ou é um animal selvagem ou é um deus. O pensamento de Aristóteles afirma que o homem é um ser político por natureza. Ele quer dizer que, por natureza, temos necessidade de viver em sociedade e que precisamos desse convívio. Por reconhecer essa necessidade, cada cidadão deve se responsabilizar pela polis. Segundo Aristóteles, 6 são os regimes políticos: 3 justos, realeza, aristocracia e república, e os 3 corruptos, tirania, oligarquia e democracia. Para dar voz ao termo, vamos fazer uma breve análise sobre ele. O termo oligarquias, tal como boa parte do léxico político ainda hoje disponível, tem sua origem na linguagem desenvolvida pelos antigos gregos, os inventores da democracia. E do termo usado para designá-la, cunharam os gregos a palavra oligarquia, embora não seja, nesse caso correto e justo, inferir que tenham inventado enquanto experimento real. Na verdade, a palavra se referia a uma das formas possíveis de exercício do comando ou do poder, designadas pelo termo axé e kratos, presentes na experiência de várias cidades gregas. Ou seja, a oligarquia foi criada na menção de quem designava poder. O oligarca, quem tinha a oligarquia em suas mãos, era quem dominava o poder, era quem mandava, era quem comandava. A oligarquia também é tratada, em grande medida, a aristocracia. Outra forma nomeada dos antigos gregos também pode ser definida como um modo no qual poucos governam. Contudo, o que, desde o início, qualifica a aristocracia como uma forma de governo específica. E não é tanto esse último traço, de um governo de poucos, e sim sua definição como governo no qual os melhores, aristróis, detêm o poder, kratos, aristocratos, ou seja, a aristocracia era no qual os melhores, em entendimento da época, demanavam poder, o kratos, por isso o termo aristoikratos, devido a essa denominação. Tratando assim de uma maneira histórica, é de fato que Aristóteles no século V e Alexis Tocqueville no século XV verá na autoridade exercida por parte de poucos melhor, uma forma de proteção do cuidado do interesse comum. Ou seja, essa pessoa aristocrata era melhor no entendimento da época, porque o poder demandava para ela de forma que para os poucos que governavam achavam melhor. Esse termo hoje não se figura na nossa sociedade. Esse termo também não chegou a escapar de Montesquieu, que já no século XVIII fez a análise que conta quantos governam como critérios de classificação de formas de governo,
Porque é importante observar como os governos são conduzidos e quais são as suas finalidades. Então, para análise de Montesquieu, uma crítica direta aos aristocratas, o governo não poderia ser emanado das pessoas que achavam o melhor, os poucos, para que administrasse muitos. Para Montesquieu, a finalidade deveria ser outra. A condução devia ser de suas finalidades, como observar o quão eficiente seria esse governo, Seria prático e eficiente. A exemplo do nosso território nacional, Logo na Primeira República, a gente tem um monte que seria a crítica ao condomínio dos oligarcas, mas que ao exercício despótico do poder por parte do presidente da República, ainda tal percepção possa ser encontrada, tal como atesta a posição feita a Arthur Bernardes em seu governo, que durou de 1922 a 1926. Talvez mais do que Silvio Romero, já as primeiras décadas do regime republicano, tenha encarnado a posição de crítico implacável das oligarquias. Em uma de suas passagens mais significativas no texto A Oligarquia e Suas Classificações, de 1908, formulou o seguinte juízo: a verdade é que estamos divididos em clãs, com seus donos em grupos, com seus chefes em bandos, com seus cabecinhas, política, social, economicamente. E esse é o espetáculo em geral. Cara, que frase interessante para ser analisado, Como funciona a oligarquia, como funciona o juízo, como funciona o esqueleto, a mente. A verdade é que estamos divididos em clãs, ou seja, os clãs de oligarcas seriam o topo mais alto, seria o ponto mais alto, seriam os donos em grupos, pequenos, muito pequenos grupos, tendo seus chefes, que seriam os chefes desses grupos, em bandos, com seus cabecilhas, que seria a política social, a política, a sociedade e a economia, que estavam sobre a mão dessa galera. Então a oligarquia representa, de certa forma, essa citação que para mim é incrível. E aqui com essa citação muito clássica e realista, a gente finaliza o nosso termo oligarquias. Na monarquia, o poder estará concentrado nas mãos de uma pessoa, que carrega consigo a soberania. O monarca deve ser capaz de ocupar o cargo e pensar no bem da cidade. Caso contrário, pode se tornar um tirano. Na aristocracia, as pessoas mais bem preparadas assumem o poder. Entretanto, se pensam em si mesmas e não no povo, corrompem-se e tornam-se uma oligarquia, passando apenas em seu próprio bem. Agora eu vou falar sobre a tirania. Essa seria a pior forma do governo para esse filósofo em vários casos. É muito difícil distinguir que é uma monarquia e que a tirania é nada impede que uma monarquia transite e se torne uma tirania. O governo tirano seria uma forma de monarquia despótica e que o governo apenas se tornaria decisões por interesse próprio e passaria por cima da sociedade política. A marca da tirania é interrogativa, ou seja, violações das leis e regras estipuladas pela quebra de legislações do poder por si assim determinar a tirania. Muito bem, Vamos finalizar então falando sobre a politeia e democracia, O que seria a politeia, A politeia seria uma forma de governo que reúne tanto aspectos da aristocracia, ou da democracia, entre outros, Então, por exemplo, um aspecto aristocrático dentro da politeia seria o quê? Seria os governantes estariam no poder por mérito, E também na democracia haveria a liberdade. A politeia, na visão de Aristóteles, ela seria o verdadeiro Estado, e essa seria a melhor forma de governo, Então, a politeia seria isso, seria o verdadeiro Estado na visão de Aristóteles, A melhor forma de se viver, de se ter o governo. Já a democracia seria uma espécie de versão corrompida da politeia, A democracia para Aristóteles seria definida enquanto um estado em que os homens livres governam, E para ele existiam 4 formas, A primeira seria estabelecida por uma quantidade de riqueza
se assemelha à oligarquia, mas com certa diferença, né? Enquanto a oligarquia está restrita a um determinado grupo de pessoas, nesse tipo de democracia seria a partir de uma certa renda, né? Então, se você não sendo selvagem, né, sendo um cidadão grego e tudo mais, você poderia, a partir de uma certa renda, participar do processo político nesse tipo de democracia. No segundo tipo, seriam aceitos votos em assembleias, né, de todos que tivessem um nascimento digno, né? Só poderiam se eleger aqueles que pudessem viver sem trabalhar, porque na visão de Aristóteles, aqueles que têm posses, né, que não precisam trabalhar para viver, teriam mais tempo de dedicar somente à política. No terceiro tipo, né, seriam aceitos todos os cidadãos livres, né, e de alguma forma não ofereceria nenhum tipo de atrativo à corrupção, né. Dessa forma não existiria tanta disputa de pretendentes e a lei seria respeitada. No último tipo, né, todos os cidadãos teriam os mesmos direitos e cargos políticos, né? Seria uma verdadeira democracia de liberdade, todos teriam os mesmos cargos e direitos. Para Aristóteles isso seria uma boa, né? Mas qual seria o problema desse tipo de democracia? A demagogia, porque os cidadãos seriam direcionados, né? Os cidadãos que participavam no processo político, né, seriam direcionados pelas massas, né? E não mais pelo bem da polis.